Vamos aplaudir mais uma vez ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém. Eu agradeço ao grupo de louvor. Irmãos, hoje é uma noite toda especial, uma noite em que o Espírito Santo veio aqui para falar no seu coração. Nós vamos transmitir a maravilhosa e excelente palavra de Deus, e eu sei que tudo aquilo que Deus quer falar no seu coração, nessa noite Ele vai falar. Se você entrou aqui procurando algo, procurando alguma coisa que satisfaça a sua alma, que satisfaça o seu espírito, você entrou no lugar certo. Amém? Só justificando, o pastor ele não está aqui no começo, como de costume, porque nas outras sextas o casamento era às 8, então ele deu para passar antes. Hoje o casamento era às 7, e ele disse que talvez ele passe no final. O nosso pastor virou um pastor casamenteiro. Então, essa acho que é uma sequência de 3 sextas, é o último casamento que ele tem. Por isso que ele não está aqui, mas Deus nos incumbiu de transmitir a mensagem, e nós vamos fazer isso nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, no capítulo 15 e verso 31. Uma passagem muito conhecida, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas que esconde ou que revela um segredo, uma essência muito grande de Deus. E nessa noite é isso que Deus tem para nós. Você que abriu aí no Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, e a partir do verso 31, nada mais é do que a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. A minha Bíblia deve ter algumas palavras um pouco diferentes, porque ela está na linguagem de hoje, mas o sentido do texto é o mesmo. Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo e bendito Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós elevamos agora, mais ainda depois de um louvor maravilhoso, o nosso espírito ao teu espírito. Meu Deus, nesse momento, eu acho que não existe, ou melhor, eu tenho certeza que não existe nada mais separando essa capela do céu. Eu tenho certeza que o Senhor preparou essa atmosfera, o Senhor preparou essa capela, o Senhor preparou o culto dessa noite para tratar com corações feridos, para tratar com corações desanimados, para falar com pessoas que, assim como eu, precisam ouvir a tua voz. Meu Deus, que de mim mesmo eu não fale coisa alguma, mas tudo que eu falar ou tudo que eu fizer aqui seja direcionado e guiado pelo teu Santo Espírito. Que eu diminua nesse momento e cresça o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de você se assentar, dê um abraço nesse irmão que está do seu lado. Diga o quanto que é importante que ele esteja aqui com você. A Bíblia diz: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Então, essa é a união que a igreja tem que manter. Às vezes nós entramos no culto e nem sequer olhamos para o lado para saber quem está do nosso lado. E são todos da mesma família, lavados pelo mesmo sangue e filhos do mesmo Pai. Amém? E é sobre pai e filho que nós vamos falar nessa noite. Ou melhor, sobre um pai que viu o seu filho sair de casa, pegar metade do que tinha e ir embora, e viu esse filho se desgraçar
no mundo onde ele foi voltar depois de um tempo. E analisando a parábola do filho pródigo, eu comecei a me questionar o porquê que Jesus ele enfatiza tanto na passagem do filho pródigo que esse homem tinha 2 irmãos, ou melhor, tinha 2 filhos. E eu fiquei pensando, por que não só um filho, e esse filho seu filho pródigo, mas porque Jesus dá ênfase a 2 filhos, e a maioria das mensagens que eu ouvi sobre o filho pródigo fala justamente sobre o filho que foi embora, e às vezes nem menciona o filho que ficou. Nessa mensagem, nós vamos falar sobre os 2 filhos e traçar um paralelo para ver em qual dos 2 que nós nos enquadramos. Então, Jesus, na sua suprema sabedoria, Jesus, na sua perspicácia, escapou a palavra, surgiu a palavra. Jesus, em toda a sua sabedoria, ele começa a contar essa mensagem, passando para o povo daquela época uma realidade que era vivida naquela época. O que acontecia na Palestina do século I era que os homens, as famílias daquela época, elas não viviam como as famílias de hoje, onde um homem e uma mulher, ela consegue existir, ou ela consegue ter as suas coisas por ela mesma. Se você estudar, se você trabalhar, se você ganhar o seu dinheiro, você não precisa de mais ninguém. Você por si só caminha. Mas naquela época, era praticamente a pessoa assinar a sua sentença de morte se ela tentasse se isolar por causa da fome, das doenças. Então, na sociedade daquela época era muito comum uma sociedade onde tinha um líder, que costumavam chamar de patriarca, e esse líder comandava uma sociedade onde plantavam juntos, colhiam juntos, e assim viviam e subsistiam juntos. Mas nesse caso da parábola, então Jesus, usando todo esse contexto, ele começa a explicar que um desses patriarcas, ou um desses homens ricos, homens que tinham bens, ele tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo, ele chega para o pai e fala assim: olha, eu quero que o senhor dê metade da minha herança, porque eu decidi ir embora. Naquela época, quando um filho chegasse para o pai e pedisse a herança antecipada, era considerado uma falta muito grave. Era considerado podia até ser caso de apedrejamento, por causa do insulto que era para o pai, como se ele tivesse desejado a morte do pai precipitadamente. Mas o pai concordou com o filho, falou assim: então vamos dividir a sua parte, a parte do seu irmão, e está aqui sua parte, você faz o que você quiser. E esse filho, depois de um tempo, ele vende a parte dele, pega aquele dinheiro e sai, sem rumo, sem direção, sai para o mundo, sai para viver a sua vida, com dinheiro no bolso, com saúde. Ele simplesmente pega, dá as costas para a casa do pai, dá as costas para o pai e vai viver a vida dele. E a Bíblia relata Jesus contando essa parábola, e às vezes eu fico imaginando como que Jesus contava essa parábola. Acho que ninguém nem piscava, que nem os irmãos estão nessa noite, nem piscam. Jesus contando aquela parábola, e aí ele fala que esse filho, quando já estava distante da casa do pai, numa terra distante, ele começa a perder tudo aquilo que ele tinha, todo aquele dinheiro, porque uma fome muito grande vem sobre aquela terra, uma desgraça muito grande assola a vida daquele moço, salteadores, pessoas de má fé, e ele perde tudo o que tem a ponto de começar a passar fome, passar necessidades, e o que resta para ele é pedir um trabalho para cuidar dos porcos, que naquela época eles achavam que era uma profissão muito humilhante. Hoje nós sabemos que tem porcos que são bem mais tratados do que a gente, né? Se você for hoje nessas fazendas,
Esses dias eu estava vendo na televisão o chiqueiro, entre aspas, né? É muito mais limpo do que muitas casas por aí. Para quem gosta de carne de porco, né? Eu não gosto de carne de porco, né? Sinceramente. Mas tem quem gosta. E aquele jovem, ele foi o quê? Cuidar dos porcos. Não só cuidar dos porcos, que a fome que assolou, ele começou a desejar a comida dos porcos, a comer aquelas bolotas, a comer a lavagem que aqueles porcos comiam, por causa da fome, por causa da necessidade de sobreviver. Ele precisava de algo para comer e ele começou a desejar a comida dos porcos. E aí, em meio à lama, em meio à lavagem, em meio aos porcos, ele se lembra da casa do pai. E aí ele fala assim: olha, lá o mais simples dos empregados do meu pai tem comida, tem dinheiro, tem saúde, tem tranquilidade. E eu estou aqui, filho de quem sou, nessa desgraça, passando fome, sem dinheiro, arriscado a pegar uma doença. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, que atitude corajosa, vocês não acham? Acham ou não acham? É difícil. É difícil porque quando a pessoa chega nesse estágio, a primeira coisa que bate nela é o orgulho. É o orgulho de ter que se humilhar diante de outra pessoa para pedir um favor. E o orgulho, ele casa com uma outra pessoa ou com um outro sentimento chamado vergonha. A vergonha de ter que chegar para o pai e falar: eu perdi tudo, eu preciso de ajuda. E aí o orgulho casado com a vergonha, ele gera um filho chamado medo. Medo de não ser recebido naquela casa, medo de ser ignorado pela família, medo de não ter mais um teto ou uma cama para repousar a cabeça. Então a pessoa que está nesse estado, como aquele jovem estava, ele tem que vencer esses 3 sentimentos, que são os sentimentos mais terríveis para um ser humano vencer, que é o orgulho, a vergonha e o medo. Mas aquele jovem estava decidido e ele volta para a casa do pai. Talvez no caminho de volta ele pensa: olha, meu pai não vai querer saber de mim, mas eu vou trabalhar lá na lavoura, longe da casa dele, eu só preciso ter comida, eu só preciso ser aceito. E ele ensaia frases. A Bíblia fala que ele fala assim: olha, eu vou chegar diante do meu pai, vou falar assim: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele começa a ensaiar frases para falar para o pai. Nós também somos assim, não somos? Primeiro encontro, namoro novo, vai na casa da namorada, você começa a ensaiar frases para falar para ela, né? Olha, você está tão bonita. Ou então você ensaia tanto para convidar a moça para sair, aí você fala: olha, ela é bem-vinda, eu vou convidar ela. Aí ela vem, ela passa e você não fala nada. O medo trava a sua boca, trava a sua atitude e você não fala nada. Nós somos assim. Ensaiamos frases de desculpas, frases: olha, me perdoe. Você ensaia frases: se eu chegar diante do meu pai agora, eu quero falar: eu te amo. Quero falar: pai, me perdoa. Pai, olha, o pai é muito importante para mim. Mas aí quando você chega diante do seu pai, quando você chega diante da sua mãe, o orgulho, a vergonha e o medo não te deixam falar. Quando você chega diante daquele irmão que te fez tanto mal, e você fala, você ensaia até a frase: olha, eu não tenho mais nada com você, eu te amo em Cristo Jesus. E você pensa com você: eu preciso falar isso para aquele irmão. E aí você não fala, porque o orgulho não te deixa falar. O medo de você ser ofendido, de você ser humilhado de novo por aquela pessoa, e você fica só nos ensaios.
Se esse filho tivesse ficado só nos ensaios, certamente ele ia morrer lá no meio dos porcos. Mas ele venceu o orgulho, ele venceu a vergonha, ele venceu o medo e foi diante do Pai. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ele viu ao longe o vulto do filho, ele já conheceu. É assim ou não é? Quando o filho entra em casa de noite, a mãe está dormindo, parece um despertador. O filho chega, você até assusta com a mãe na cozinha. Entra de pontinha de pé, para não ouvir. A hora que você olha, a mãe lá de pé, olha o pai lá de pé, conhece o filho de longe. Repare uma mãe, muitas crianças, o filho dela começa a chorar, ela sabe que é o filho dela. É ou não é? É assim. E aquele pai, quando ele vê o filho dele ao longe, a Bíblia diz que ele vai ao encontro daquele filho. Ele vai ao encontro daquele filho, ele dá um beijo no rosto, pede para que as pessoas tragam novas roupas, coloca um anel no dedo do filho e vai para casa fazer o maior churrasco da história da Bíblia. Quando eu fui ver a história, a Bíblia fala que para um homem nessa situação, naquela época, para um líder, era muito humilhante ele reconhecer isso. Porque quando havia uma desavença, era necessário que o mediador conversasse com um com o outro. E quando a paz era estabelecida, aí sim se selava a amizade com um beijo no rosto. Nesse caso, se houvesse um mediador, teria que ser o irmão mais velho. E aí o irmão mais velho podia levar vantagem no assunto. Mas o pai quebrou o protocolo. O pai resolveu se humilhar e diante da sociedade ele dá um beijo no rosto do filho, que um dia deu as costas para ele, que um dia foi embora de casa. O que Jesus, com a sua audácia, o que Jesus, com a sua sutileza e com a sua simplicidade, quer passar através desse gesto, é que o amor está acima de todo o protocolo, que o amor está acima de toda a lei, que o amor está acima de toda a situação. Uma vez eu tive o desprazer de ir com um amigo meu no fórum. Ele estava se separando da esposa e ele me pediu para ir testemunha a favor dele. Naquela época eu fui, e quando chegou lá tem um conciliador que tenta por tudo quanto é jeito que as partes não se separem. E ele chamou o casal e ele tenta fazer a mediação. Olha, mas por que vocês não tentam? Por que vocês não voltam a viver juntos, voltam a se amar? Vocês são novos para partir para um divórcio. Isso traz muita dor de cabeça, muita frustração para os filhos, para a família. E eu achei interessante porque eu não sabia que tinha isso. Não sei se ainda tem, mas naquela ocasião desse casal teve. E eu achei bem interessante, porque até a justiça de fora não quer ver a separação da família. Por mais que hoje em dia a televisão, a mídia coloque isso como se fosse algo natural, algo normal. Vocês viram uma série que passou aí há um tempo, há uns dias, numa emissora de televisão? A série era o seguinte: tinha um cara lá que era o Bambambam, era o catador da série. E aí ele catou a mulher de um, dormiu com a mulher do outro e ficou com a filha do cara. E ele era o herói da história, e o marido que foi traído era o vilão da história. E as mulheres sentiam desejo e prazer em adulterar o marido daquele cara. O que essa série estava querendo passar? Olha, o adultério é normal, o adultério é simples. Por mais que ele esteja destruindo a sua família, mas não tem problema, é só fazer direito que ninguém descobre. O cara é mais bonito que seu marido, ele é mais cheiroso, ele é mais estilo Evangelista André. Tô brincando. É isso que
que a série quer passar. E as pessoas assistem, dão audiência, ficam com dó do mocinho. O cara acabou com 2 famílias. Eu sei, irmãos, porque eu li a sinopse da série, tem um livro sobre essa série. O cara desgraçou com as 2 famílias, morreu deixando a filha do cara grávida. E as pessoas acharam bonito. A igreja achou bonito. Aí quando vai um pastor na igreja falar de família, ele é sem vergonha, ele é ladrão. Nós temos que rever nossos conceitos. E aqui Jesus tenta, através da parábola do filho pródigo, mostrar que não importa o que o filho tenha feito ao pai, o amor do pai é muito maior pelo filho. Ele dá um beijo no rosto do filho e fala: eu te amo, não importa onde você estava, você é meu filho, venha para cá. E aí a Bíblia diz que eles entram, ele pega lá um boi, mata, faz um churrasco, convida todo mundo. E aí vem o irmão mais velho. O irmão mais velho vem, vê aquele alvoroço dentro da casa, sente o cheiro de churrasco, escuta as Coca-Cola se abrindo, e ele vai lá ver o que está acontecendo. Chega lá, um churrascão. Aí vem os línguas de trapo, né? Sabe o que é? Aí, ó, seu irmão estava lá, ó, aproveitando do dinheiro, gastou tudo, voltou, e seu pai deu um churrasco ainda. E você, o que ele faz? Conhece gente assim ou não? Não existe, aqui não, irmão. Aqui não existe gente assim. Aqui não existe gente que o cara entra na igreja e fala assim: ó, estava lá fora, agora voltou para a igreja. Se arrebentou lá, agora voltou para cá. Existe gente assim, irmãos? Não existe, né? Deus que sabe. Aí o irmão mais velho já se enche de fúria, de ira. A Bíblia fala que ele ficou irado. E aí ele chega para o pai e fala assim: ô, o que está acontecendo aqui? O que o senhor está fazendo? Esse rapaz aí, ele não trata nem o irmão como irmão. Ele fala: esse rapaz estava lá fora, usou seu dinheiro, gastou com prostituição, gastou com bebedeira. Ele nem sabe o que aconteceu com o irmão, mas ele vai falando. Agora ele volta, você ainda dá um churrasco para ele, e eu que estou aqui. Irmãos, mente egoísta, mas aqui não existe pessoas assim, graças a Deus. Mas eu que estou aqui todo dia na igreja, todo dia eu venho de terça, venho de sexta, venho de sábado, venho de domingo, o Senhor não me abençoa. Por que aquele que voltou agora o Senhor abençoa? Porque aquele que só estava lá, ó, aprontou, fez o que pôde, agora vem aqui, o Senhor abençoa. E eu que estou aqui todo culto, o Senhor não abençoa. Nunca vai abençoar, porque a sua mente é egoísta. É a mente do irmão mais velho que eu falei no começo da mensagem. O irmão mais velho não ficou feliz que o irmão voltou. Ele foi cobrar do pai. Ele falou assim: olha, eu estou aqui, trabalho na lavoura, planto, faço de tudo aqui, e o senhor nunca me deu um cabrito para mim comemorar com os meus amigos. Agora esse aí, ó, o senhor faz a maior festança, dá uma roupa nova, põe um anel caro no dedo dele. Que injustiça é essa? Cobrando do pai. Mas ele em nenhum momento enxergou o que o pai fala para ele. Falei assim: mas espera aí, por que você está me cobrando isso? Vem aqui. Não, Jesus mostra o amor de novo aqui na parábola. Ele fala assim: vem aqui. Está vendo tudo isso aqui? Que é meu, é seu também. Você não precisava, entre outras palavras, o pai estava falando assim: você não precisava esperar eu te dar um cabrito. Era só você pegar. O que é meu, é seu. Você está todo dia comigo aqui, está toda hora aqui comigo, mas esse seu irmão estava morto e ressuscitou, tinha se perdido e foi achado. É isso que Jesus está falando.
demonstrando um amor, mostrando para os judeus, para os hipócritas daquela época, que nós não podemos ser egoístas como o irmão mais velho, mas não podemos também ser negligentes como o irmão mais novo. Quantas pessoas que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, que um dia comeu da mesma mesa, participou da mesma ceia que você participa hoje. Um dia, diante desse altar ou de outros altares, de uma igreja cristã, aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Falaram na oração: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E Deus escreveu o nome da pessoa no livro da vida. Mas na caminhada da fé, por algum deslize, ou por alguma coisa que acontece, a pessoa se volta e sai da presença de Deus. Eu acho engraçado quando algumas pessoas falam assim: olha, ele se desviou, ele está desviado. Irmãos, na Bíblia não existe essa palavra. Isso é um rótulo que a igreja colocou. A Bíblia chama essas pessoas de filho pródigo, de filho perdido, de ovelha que está longe do rebanho do pastor. Lê lá a parábola das 100 ovelhas. E tendo um pastor 100 ovelhas, ele traz 99 para o aprisco e uma fica lá perdida. Poderia esse pastor deixar aquela ovelha lá? Pois ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. E a igreja chama essas pessoas de desviar. Um rótulo, um título maldoso que a igreja coloca. A gente não sabe o que acontece com as pessoas. Ontem eu tive a infeliz notícia de um amigo meu que se suicidou. Minha idade. Crescemos juntos, jogamos bola juntos. Se suicidou. Parecia tudo bem. Ninguém sabe o que passava na mente daquela pessoa. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu não sei o que passa na mente de vocês. Tem pessoas que estão querendo ir embora. Tem pessoas que estão falando assim: pô, esse cara não para de falar, não aguento mais. O cara está aí vestido parecendo padre, não para de falar. Eu quero ir embora. Irritados, preocupados com os problemas lá de fora. Em nome de Jesus, ligue a sua mente ao céu, porque o céu está ligado a você nesse momento. A pessoa, muitas vezes, irmãos, a própria igreja empurra as pessoas para fora dela, colocando julgos desnecessários. Jesus fala assim: olha, vinde a mim, que o meu fardo é leve. A igreja fala assim: mas o de Jesus é muito leve, toma o meu que é pesado, leva o meu. Igrejas colocando julgo, e aí a pessoa não aguenta, a pessoa sai. E aí tem aqueles pastores que falam assim: olha, mas se ela saiu da igreja, é porque ela não estava convertida de verdade. Desculpa, a pessoa saiu porque faltou assistência, porque quando ela começou a faltar de culto, ninguém foi saber onde ela estava, porque quando ela estava vendendo a herança dela, ninguém foi saber para quem ela estava vendendo. A igreja muitas vezes empurra as ovelhas para fora do rebanho. Infelizmente, a igreja que devia ser um aprisco para as ovelhas, muitas vezes ela fecha a porteira e não deixa a ovelha entrar. As pessoas se esquecem quem elas eram, da onde elas saíram. E quando entra uma pessoa mal cheirosa, porque a vida foi cruel com ela, porque em algum momento da vida dela aconteceu alguma coisa que deixou ela naquele estado, a pessoa senta longe, a pessoa não vai nem dar a mão. A mãe pega a criança e esconde atrás da perna assim. Aí depois fala para a criança: ó, se você não se comportar, tá vendo aquele moço ali, ó, vai te levar no saco preto, hein? Põe medo na criança, em vez de saber quem é a pessoa.
Imagina o estado que o filho pródigo voltou para casa. Você acha que ele voltou bonitão assim? Bonitona? De montar num Hyundai Elantra? Não. Ele voltou quase que rastejando, sujo, barbudo, com fome, todo arrebentado. Mas ele voltou. Muitas vezes as pessoas saem da igreja, pegam aquilo que ela tinha de melhor, que era a presença de Deus, e não as costas. E aqui que a parábola fica bonita, que quando essas pessoas estão lá fora, dificilmente tem como ajudá-las, porque o orgulho faz com que elas não querem ouvir mais nada. E aí uma pessoa me chegou para mim e perguntou: olha, evangelista, você acredita que uma pessoa que uma vez foi salva, ela é sempre salva? Quem acredita nisso, levanta a mão. Uma vez salvo, sempre salvo. Quem não acredita, levanta a mão. Quem não achou nada? Tantas pessoas não levantaram a mão. Presta atenção na parábola. A Bíblia fala que aquele filho foi embora. Em algum momento da parábola, a Bíblia fala que o pai pegou a certidão de nascimento daquele filho e rasgou ela? Em nenhum momento. Em algum momento da parábola, a Bíblia fala que aquele pai olhou para o filho e falou assim: a partir de hoje então, você não é mais meu filho. Você pode ir, mas não volte mais. Seu ingrato, você não é mais meu filho. Não te considero mais meu filho. Está aqui a sua certidão de nascimento, eu estou rasgando ela. Em algum momento da parábola o pai fez isso? Não. Evangelista, você está falando que uma vez salvo, sempre salvo? Não é isso que eu estou falando. Entenda agora a revelação de Deus dessa mensagem. Aquele filho, ele foi para uma terra distante, mas ele não deixou de ser filho de quem ele era. Mas se no momento que ele estava naquela terra distante, se no momento que ele estava naquela fome, com aquelas doenças, passando por aquela situação difícil, ele tivesse morrido, e a Bíblia fala que era uma terra distante da casa do pai, redobre a sua atenção. Se em algum momento dessa caminhada dele nessa terra distante, ele tivesse morrido lá, alguém saberia quem é o pai dele? Sim ou não? Pode falar mais alto, sim ou não? Ele não deixou de ser filho de quem ele era. Mas se ele tivesse morrido lá, ninguém ia saber quem era o pai dele. Se o pai tivesse gritado por ele, se o pai tivesse chamado ele, pela distância que ele estava do pai, ele não ia conseguir ouvir a voz do pai. Se ele tivesse clamado e gritado pelo pai, na distância que ele estava do pai, o pai não ia conseguir ouvir a voz do filho. Era preciso com que ele se levantasse e fosse em direção à casa do pai de novo. A Bíblia fala assim, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, ou entre Deus e a gente. Quando você dá as costas para Deus, irmãos, eu não acredito, isso sou eu que estou falando, não ouvi isso de nenhum pregador e não fui ensinado assim. Eu acredito que quando você fala para Deus, olha, escreve o meu nome no livro da vida, eu não acredito que a hora que você peca, Deus vai lá e apaga e depois escreve, e daí você pede perdão, ele escreve de novo, aí você peca, ele vai lá e apaga de novo, aí você pede perdão, ele escreve de novo. Eu não acredito nisso. Eu acho que se você falou para Deus, escreve o meu nome no livro da vida, o seu nome está lá, meu irmão. O seu nome está lá. O meu nome está lá. E se eu andar em terras distantes, se eu andar fora da presença de Deus,
se eu me deixar ser consumido pelo pecado, o meu nome vai continuar escrito lá. Só que, se eu morrer no pecado, se eu morrer na desgraça, se eu morrer com as costas viradas para o Pai, ninguém vai saber quem é o meu Pai, ninguém vai saber quem é o meu Deus. Então eu não tenho salvação, não porque Ele apagou o nome de lá, mas porque eu neguei voltar para a casa do Pai. Quando eu falo voltar para a casa do Pai, não é voltar para a igreja, não, porque infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que estão com a mente igual do filho pródigo. Há muito tempo a mente já saiu da igreja, ela está aqui de corpo presente, mas a mente está na amante, a mente está no vício, a mente está no barzinho, a mente está lá na desgraça. E eu falo para você, meu irmão e minha irmã, se você morrer nessa terra distante, ninguém vai saber quem é seu Pai. Você sabe quando uma pessoa morre aí, no mundo natural, sem documento, e ninguém sabe quem é a família dela, sabe como que ela é enterrada? Alguém sabe? Como indigente. Ninguém sabe quem é a família dela, ninguém sabe quem é o pai daquela pessoa, porque você pode não ser pai de ninguém, mas filho de alguém com certeza você é. É ou não é? Ou alguém aqui veio de cegonha? Como diz meu pai, alguém que é filho de chocadeira? Ninguém, né? Todo mundo é filho de alguém. Mas quando você morre sem documento, quando você morre, você encontra corpos, aí a polícia encontra, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, é enterrado como indigente. Com certeza ela tem uma família, mas ninguém sabe quem é. É assim a pessoa que morre longe da presença de Deus. Com certeza ela tem um Deus, mas ninguém sabe quem é. E aí você pergunta, olha, mas então por que Deus não vai ao encontro dessa pessoa e tira ela de lá? Meu irmão, aí eu te falo, porque Ele já fez isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele já sabia. Aquele pai, quando ele dá a parte dele da herança, ele sabia que num futuro bem próximo o filho ia voltar. Foi a mesma coisa que Deus fez. Ele pegou a maior herança que tinha no céu, que era o seu único filho, e colocou na terra, e morreu por mim, morreu por você, porque Ele conhece o seu passado, Ele sabe do seu presente, e Ele quer fazer feliz o seu futuro. Por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele é a nossa herança. Quantas pessoas têm vendido Jesus Cristo, saído da casa do Pai, mas quando elas vencem o orgulho, quando elas vencem a vergonha, quando elas vencem o medo, o Pai continua esperando por eles. O irmão mais velho, que muitas vezes somos nós, pode não querer o irmão mais novo dentro da igreja, pode não querer o irmão mais novo na família, mas o Pai recebe ele de braços abertos. Eu não sei por que caminho você tem andado, eu não sei por que terra você tem ido, mas eu sei que existe um Pai nesse lugar, esperando para te abraçar. Eu não sei se a sua mente é a mente do irmão mais velho. Poxa, mas ele voltou, já passou por tantas igrejas, já passou por tantos lugares, não firma em lugar nenhum. Olha o irmão mais velho, não firma em lugar nenhum, voltou para a capela, daqui a pouco vai de novo, não tem parada. Olha o irmão mais velho, não tem parada. Gente, isso aí não quer nada com Deus, não. Pode ver que está aqui por causa das menininhas. Conheço, olha o irmão mais velho.
Mas o Pai não. O Pai mandou trazer novas roupas, novas vestes. Lá em Isaías a Bíblia fala assim: e eu tirarei as suas vestes e te colocarei roupas brancas e novas como a neve. Ele limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Apocalipse. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei por onde os seus pensamentos têm te levado, mas eu sei que existe um Deus que espera ansioso pelo seu retorno. Ele já foi atrás de você antes mesmo de você existir. Jesus já morreu na cruz, o milagre já aconteceu. Hoje em dia nós vemos igrejas pregando Jesus como se fosse ganhar na loteria. Olha, você vem para Jesus e você vai ficar milionário. Aí toca aquela música bonita, e aparece um iate, aparece uma mansão. Aí aquela música vai penetrando e você fala assim: puxa, eu vou na igreja que eu vou ganhar um iate. Eu vou na igreja que eu vou morar lá no residencial tal, vou ficar milionário. Puxa, eu vou na igreja porque depois de 3 dias vou ter R$1 milhão na minha conta bancária. Aí o cara pega a Bíblia e fala assim: em 3 dias, muitos anos esse templo foi construído, mas em 3 dias ele vai ser derrubado, em 3 dias eu vou reconstruir. E ele fala assim: puxa, isso é para mim, minha casa vai ser construída. O melhor milagre de Deus não é esse. Olha, eu vou para a igreja porque eu vou ser curado do câncer, eu vou ser curado da AIDS. O melhor milagre de Deus não é esse. Ele pode fazer tudo isso, lógico que pode, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas o maior milagre de Deus foi estampado numa cruz, que foi a minha e a sua salvação, foi o direito ao céu. Esse foi o melhor milagre de Deus e o maior. O que mais que você quer? Você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. As coisas desse mundo são passageiras. Nós queremos, irmãos, eu também quero. Quem que não quer ficar milionário? Eu também quero. Poxa, isso é muito bom. Meu Deus, só ouvindo aí. Mas não é o mais importante. A Bíblia fala assim: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outra passagem ela fala assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem para me oferecer? Aquele filho achou que ia ganhar o mundo inteiro com a sua herança, mas ele precisou reconhecer que na verdade o que ele precisava era da casa do Pai. Você precisa vencer o orgulho, você precisa vencer a vergonha, você precisa vencer o medo, você precisa perder o medo de chegar no serviço e falar assim: olha, eu sou evangélico. Ah não, você? Ah não. Vai dar dinheiro para o pastor? Você? Você é o cara mais sem vergonha que eu conheço, rapaz. Você não pode ver uma mulher já está dando ensino, você vai da igreja? Virou crente? Você precisa perder esse medo, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não teve medo de ficar sangue numa cruz por você. Ele carregou o cuspe do soldado até na cruz. A Bíblia fala que em um momento da caminhada dele pela via dolorosa, um soldado cuspiu no rosto de Jesus. A maior ofensa que existe é quando você cospe na cara de alguém, no rosto de alguém. Você está mostrando para aquela pessoa: olha, todo o podre que existe dentro de mim, tudo aquilo que eu enojo dentro de mim, eu estou lançando no seu rosto. Mas Jesus levou até na cruz toda a podridão, toda a nojeira, toda a desgraça da humanidade, por amor de mim, por amor de você. Ele não ficou com vergonha. Não tenha vergonha, não tenha medo. Se você de repente na mensagem fala assim: puxa, ainda bem que eu não sou filho pródigo, espero que você não seja o irmão mais velho também. Quando o irmão te pedir ajuda, que você esteja pronto a estender a mão.
A Bíblia não conta. A passagem para justamente nesses versículos que a gente leu. Mas eu imagino um pouco além. Imagina os dias depois dessa reconciliação. O filho pródigo volta para casa. O irmão mais velho aceita o irmão perdido. Irmãos, de quem que era a roupa que o filho mais novo começou a usar até ele comprar deles? O irmão mais velho, não é? Com quem que ele ia conversar na mesa do café da manhã? O irmão mais velho. Quem que ia dar atenção para ele? O irmão mais velho. A igreja. A igreja. A igreja que está olhando o seu umbigo. Eu quero, mas não dá. Você tem que fazer isso, você tem que trazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não dá. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala assim, que todos cresciam unânimes na oração e em todas as coisas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Os crentes, a igreja de hoje só quer, me dá, eu quero, mas não dá nada de volta, não oferece nada. A Bíblia fala assim que não é pelas obras que se é salvo, mas também fala que uma fé sem obras, ela é morta. A obra não identifica o crente, mas ela é um forte sinal de que aquela pessoa é convertida ao verdadeiro Cristo. Porque se teve alguém que fez boas obras quando andou aqui, foi ele. Então temos que ver qual é a nossa mente. Qual dos filhos nós somos. Às vezes você está aqui, como eu já disse na mensagem, mas a sua mente é a mente do filho pródigo. Você está distante. Você precisa se reconciliar com o Pai. Você precisa voltar para a casa dele, estando dentro da casa dele. Você precisa sair do seu pedestal de egoísmo, de arrogância, de irmão mais velho, e ver que você também precisa ser humilde como Pai. Olha as palavras de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí tem um monte de pastor por aí que fala assim: olha, não toca em mim não. Pastor, eu queria falar com o pastor, não dou atendimento hoje. Liga para minha secretária, marca uma hora, jejua 3 dias, faz um propósito dos 21 dias de Daniel, e depois eu falo com você. Vamos. Se Jesus conhecesse, ou porque Jesus não conhece esses pastores, mas se Jesus estivesse aqui, ele ia falar assim: vem cá, vamos ler aqui na Bíblia, aqui ó, quando eu estava vindo na casa de Jairo, e aí uma mulher tocou em mim e eu parei para atender ela. Vem cá, eu estava andando com uma multidão e eu escutei um cego me chamar e eu parei para atender ele. Vem cá, eu estava indo com a multidão para uma cidade e aí eu vi uma viúva chorando, levando o seu filho para a sepultura, e eu devolvi a vida para o filho dela, eu atendi ela. Quem é você? Por isso que existe um versículo na Bíblia, e esse é um versículo fundamental para quem é salvo. Existe um versículo na Bíblia que fala que lá no dia final, no dia do julgamento, as pessoas vão olhar para Jesus e falar assim: Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei os enfermos, em seu nome eu preguei e muitas pessoas aceitaram. Senhor, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz chover. E aí Deus vai olhar e vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus não vai dar nem moral, não vai nem discutir. Ele vai olhar e falar assim: você fez tudo isso? Falou bem, foi no meu nome, não foi você. Sai daqui, maldito, eu não te conheço. Por isso que existe esse versículo na Bíblia. Jesus não deixa precedente, está entendendo? Ele não deixa precedente. Não tem como você encostar Jesus na parede. Ele não deixou precedente. Ou você é ou você não é. Olha a Bíblia de novo: ou é sim sim, ou é não não. O que passa disso é procedência maligna,
Está entendendo, meu irmão? Eu não sei o que está passando na sua mente agora. A única coisa que eu sei, o que eu estou apresentando para você, é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus cheio de amor, um Pai misericordioso que está pronto para receber os seus filhos de braços abertos. Feche seus olhos por um momento. Talvez você entrou aqui, ou já tenha entrado muitas vezes, mas nunca tomou uma decisão por Jesus. Nunca tomou uma decisão por Cristo. Nesse momento, eu ofereço para você esse Pai cheio de amor. Você que quer aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Nesse momento você quer quebrar a barreira da vergonha, do orgulho, do medo. Eu sei o que está acontecendo com você. Seu coração está batendo, parece que está batendo na garganta. É com você mesmo que Deus está falando. Você que quer aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, levante a sua mão para o sinal e eu quero orar por você. Se existir alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, levante a mão para o sinal e eu quero orar por você. Preste atenção nesse apelo que eu vou fazer agora. Você que estava afastado dos caminhos de Deus, como aquele filho pródigo andou em terras distantes, até mesmo vindo na igreja, mas a sua mente está tão distante de Deus. Há tanto tempo que você não ouve Deus falar com você. E você andou longe do caminho desse Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Aleluia. Fique de pé. Quebre a barreira do medo. Quebre a barreira do orgulho. Quebre a barreira da vergonha. Venha para a casa do Pai de novo. Ele não está bravo. Ele só quer te abraçar, te dar um beijo no rosto e dizer: filho, eu continuo sendo seu pai, você continua sendo meu filho. A igreja com os olhos fechados. Não queira ser o irmão mais velho, não. Ver o que está acontecendo dentro da casa. Continue orando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo, meu Pai, essas pessoas que nesse momento tomaram uma decisão corajosa, talvez mais corajosa do que o dia que te aceitaram como Salvador. Venceram a barreira do orgulho, a barreira do medo, da vergonha, e nesse momento voltam para a casa do Pai. Assim como na parábola que o Senhor conta, que aquele pai recebeu de olhos e braços abertos, com os olhos cheios de lágrimas, aquele filho, que o Senhor receba esses também, meu Deus. O culto dessa noite foi preparado para essas pessoas. Então, meu Deus, creio que uma festa está acontecendo no céu, porque esses filhos voltaram para casa. E eu abençoo, meu Pai, na autoridade que é dada a mim pelo Espírito Santo. Eu abençoo essas pessoas. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. A igreja aplauda bem forte o nome de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.